tudo bom? Bora lá. Eu recebi essa notícia aqui, eu estava vendo e achei bem interessante. Não acho que seja verdade ou não seja verdade. Eu não quero fazer uma análise sobre isso. Eu quero ler para vocês entenderem, que é um negócio meio esquisito, tá? Deixa eu traduzir aqui em português, já deixei no ponto, ó, traduzir. Relatório recém-lançado da Rand Corporation revela os verdadeiros motivos por trás da desestabilização europeia e da guerra Rússia-Ucrânia. Bora lá. Isso aqui fala sobre a Rand Corporation e a Rand Corporation já disse que isso é falso. Tá? Tá dizendo aqui, dia 14 de setembro de 2022, eles disseram que é falso. Isso aqui foi um relatório que supostamente foi solto no dia 12, né? E ele diz aqui que a cobertura completa da análise dele na Ucrânia está aqui. Tudo bem, mas de uma forma ou de outra, vamos lá, né? Eu vou tentar ser mais rápido nesse vídeo hoje, tá? A Rand Corporation nasceu após a Segunda Guerra Mundial como uma espécie de think tank de pesquisa e desenvolvimento que uniria as melhores e mais brilhantes mentes da América para formular hipóteses e resolver problemas antes que eles surgissem. Embora sem fins lucrativos, originalmente concebido como uma organização partidária, um grupo ligado à CIA e ao Pentágono evoluiu para ser tudo menos isso. Suas publicações de pesquisa afirmam desenvolver soluções para desafios de políticas públicas para ajudar a tornar as comunidades em todo o mundo mais seguras e protegidas, mais saudáveis e mais prósperas. Eles fornecem pesquisas e análises sobre questões enfrentadas por pessoas e governos e pessoas, muitas vezes como a lente para que o melhor serviria à elite governante dos Estados Unidos, a inteligência e a comunidade de defesa. A Rússia, como contrapeso global ao domínio dos Estados Unidos, tem sido um assunto de particular interesse da RAND, e mais especificamente a desestabilização e enfraquecimento da Rússia. É claro que o resultado final de uma Rússia desestabilizada seria os Estados Unidos mais forte. Não importa se no processo centenas de milhares são impactados pela guerra, fome ou instabilidade econômica. Se você der uma olhada no site da RAND, você pode encontrar centenas de entradas de blogs e pesquisas de políticas com títulos como Overextending and Unbalancing Russian. Could US weapons assistance to Ukraine lead to Russia escalation? E Pathways to Russian escalation against NATO from the Ukrainian war. Eu vou abrir aqui os links aqui, tá? Deixa eu só traduzir aqui esses caras, olha lá. Você vai tentar desbalancear a Rússia, né, colocá-la fora do eixo, né, ou seja, tentando destabilizá-la para a melhoria dos Estados Unidos, 2019, esse texto aqui. Ó, será que as assistência de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia poderá aumentar a retórica armamentista e a guerra lá? Porque no final das contas passa a ser uma guerra de proxy, né? Um estado, a Ucrânia, está guerreando contra a Rússia. Quem é que está dando armas para ela? A União Europeia e os Estados Unidos. Então, na prática, é como se os Estados Unidos estivesse guerreando a Rússia, mas num outro local, né? Não está matando americano, não está matando ninguém deles, está matando ucranianos e russos. Por quê? Né? E, ó, caminhos para a escalação da Rússia contra as Nações Unidas para a guerra na Ucrânia. Isso aqui foi de 2022 também. Então, assim, são coisas assim esquisitas, né? Mas tudo bem, vamos lá. É claro que a operação militar especializada da Rússia na Ucrânia não foi simplesmente uma ocorrência da noite para o dia, e desde a invasão em 24/2, os militares ucranianos receberam bilhões de dólares de assistência da América e talvez uma quantidade razoável de assistência estratégica da RAND também. São 40 bilhões de dólares que eles receberam, se não me engano. Depois eles receberam 900 milhões em armamentos. Depois eles receberam, e munição. Depois eles receberam mais. O Zelensky queria, parece que 1 bilhão de dólares por mês como ajuda para eles. A guerra é uma jogada complicada. Com um confronto dessa dimensão e tantos jogadores internacionais envolvidos, é sem dúvida que muitas motivações estão em jogo. Para a Rússia, segurança e proteção parece ser o número um. Com a ameaça da Ucrânia potencialmente aderir à OTAN, como sugerido por Kamala Harris, que é vice-presidente dos Estados Unidos nesse momento, ou a presença de biolaboratórios operados em conjunto com o Departamento de Defesa, Department of Defense, dos Estados Unidos, ou a presença de mercenários liderados pela CIA, compostos por forças especiais de antigos estados russos, torna-se fácil de entender o conjunto de motivações. Mas as motivações do atual regime legal dos Estados Unidos para o contínuo apoio da Ucrânia e a alegria de que eles parecem estar mergulhando a Europa em um longo e escuro inverno, bem, isso é um pouco mais nebuloso. Entre meus amigos, a Corporação RAND. Aqui, quando examinamos a publicação ininterrupta de pesquisas políticas sobre a destruição da Rússia e do seu povo, encontramos pistas sobre a razão. Olha só. Publicação ininterrupta de pesquisas políticas sobre a destruição da Rússia e do seu povo. As motivações ficam ainda mais claras quando se trata de pesquisa que eles optam por deixar visivelmente ausente de seu site. Em sendo essa pesquisa que foi solta, né, verdadeira, eles realmente querem, aparentemente, a destruição da Rússia.
E aqui eu não estou fazendo apologia à Rússia, estou dizendo que a Rússia é bonzinha, né, não é essa situação não. É só um ponto aqui de trazer umas informações que mostram como é que essa geopolítica, esse jogo de interesses de cada lado acaba permeando muito mais do que a gente pensa, né. E um relatório de pesquisa recentemente revelado, escrito pela RAND, datado de 25 de janeiro de 2022, portanto antes da guerra, e rotulado como confidencial, John Mark Dougan divulgou que pode ser uma das motivações mais importantes que os Estados Unidos podem ter para incentivar o conflito da Ucrânia, manter o poder. Bom, bem, então vamos pensar assim, só no histórico, tá? 25 de janeiro de 2022, antes da guerra, antes desse período agora de, eh, da economia dos Estados Unidos estarem em depressão, tá? Isso é uma depressão técnica que está acontecendo agora, porque você tem ah, 2/4 de ano com diminuição do PIB. Então, tá, o relatório de 6 páginas publicados antes do início de qualquer conflito, mas após o aviso ameaçador do Departamento de Estado de ataques de bandeira falsa patrocinados pela Rússia. Nesse caso aqui, deixa eu ver como é que é a tradução, tá? False flag attacks. Ataques falsos patrocinados pela Rússia. Parece ser uma fotocópia de um produto de pesquisa oficial da RAND, incluindo a Casa Branca, Comunidade de Segurança Nacional, aqui em Estados Unidos. Canais de distribuição listados na capa incluem WHCS, ENSA, Departamento de Estado, CIA, NSA, que é National Security Agency, que é o Departamento Nacional de Segurança, e o DNC, Democratic National Committee, ou Comitê Nacional Democrata, tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Quando ele diz aqui false flag, dizendo o seguinte, que porque antes disso, antes dessa situação, como eu falei em um vídeo anterior, se não me engano, a Rússia vinha já vinda na ONU dizer que os ucranianos estavam atacando as áreas ocupadas por eles lá na Crimeia e que estavam, na verdade, lá em Donetsk e outras áreas lá, atacando as pessoas russas. Então ele diz aqui que, na verdade, são ataques que teriam sido feitos por russos para dizer que são os ucranianos, para que a Rússia tivesse motivo para atacar a Ucrânia, entendeu? Muito bem. Isso mesmo. O Comitê Nacional Democrata é copiado em relatório de pesquisa dirigido à Comunidade de Segurança Nacional e talvez a membros da Casa Branca de Biden. WHCS e ANSA são mistérios para mim, também não sei o que são, mas pensei que talvez levasse um chefe de Estado-Maior ou conselheiro de Segurança Nacional. A segunda página inclui as atribuições padrão de direitos autorais, tarará, beleza. Na página 13 começa a chegar a coisa boa. Não se sabe se o relatório se estende além das 4 páginas incluídas no relato sumário executivo, mas os títulos e o texto incluídos nessas 4 páginas são condenatórios. Parece que a Rand previu que a economia dos Estados Unidos está à beira do colapso. E sim, veja bem, no começo do ano, tá? Ele teria previsto que a economia dos Estados Unidos estaria à beira do colapso. O endividamento crescente e a impressão descontrolada de dinheiro como resultado da desaceleração econômica provocada pela pandemia, aqui a pandemia, levaram os Estados Unidos a uma posição precária. Para vocês terem ideia, os Estados Unidos já imprimiram 8 trilhões de dólares desde o começo da pandemia. No governo do Trump foram 1,5 trilhão, se não me engano, e o restante foi feito agora com a era Biden. Eles preveem, naquele momento, que a contínua deterioração da economia provavelmente levará à derrota do Partido Democrata no Congresso e no Senado, abrindo a porta para o impeachment de Joe Biden na próxima sessão do Congresso. Como é que funciona lá? Eles são chamados midterm elections, tá? Aqui no Brasil nós elegemos presidente, governador, deputados federais, senadores, alternadamente. Desculpe, no mesmo período, tá? A gente tem então presidente, governador, deputados federais, deputados estaduais, senadores no mesmo período. Tá? Então você renova toda a Câmara de Deputados e parte do Senado no mesmo período. Nos Estados Unidos não acontece assim. Eles têm a renovação no meio do mandato de cada presidente, porque isso demonstra que se o público ele não está satisfeito com o governador, com o governo da vez, o presidente da vez, ele pode votar em candidatos ao Congresso, ao Senado, que sejam da oposição, para poder fazer frente, para não deixar que aquelas ações daquele presidente lá aconteça. Então isso faz com que o balanço de poder seja mais fácil. No Brasil funciona com o deputado estadual e federal, ele acaba sendo no mesmo período, então ele vai acompanhar o presidente, vai acompanhar o governador nesse período todo, o que não é muito bom, porque você não consegue renovar, entendeu? Então fica nessa situação, eles vão ficar, se são 4 anos de um congresso que não é muito bom para o presidente, e você acha que o presidente está fazendo um bom trabalho, é ruim, porque as políticas dele não vão. Se é ruim para o presidente, é ruim porque as coisas não vão andar também. Então fica nessa situação, tá?
Impeachment do presidente não pode ser descartado nessas circunstâncias que devem ser evitadas a todo custo. Então já estavam preocupados com o possível impeachment do Biden. Essa passagem por si só demonstra o trabalho partidário que está sendo feito pela Rangers, táticas coordenadas em uso entre o Partido Democrata e o Estado de Segurança Nacional, the Deep State. Eu não vou entrar no mérito aqui do Deep State, mas é o Estado, são aqueles burocratas que estão na organização há muito tempo e que não saem. Entra presidente, sai presidente, eles continuam lá, eles na prática que mandam. Mas o mais chocante são as medidas que eles sugerem para manter o controle da nação por ambos os grupos, a fim de proteger o Biden e quem está puxando as costas nos bastidores. Né? Ele é um bonequinho, enfim. O sumário executivo começa com o título: enfraquecendo a Alemanha e fortalecendo os Estados Unidos, com o objetivo final sendo a infusão de dinheiro do sistema bancário por nações europeias e aliadas à OTAN, esperançosamente ser capaz de evitar custos militares e políticos significativos no processo. Na opinião da RAND, o maior obstáculo para atingir esse objetivo é a crescente independência da Alemanha. Esse problema parece ter sido resolvido com a guerra na Ucrânia e a sanção à Rússia, resultando na morte do gasoduto Nord Stream e no corte de gás natural da Rússia para a Alemanha. Isso por si só, sem dúvida, levará a Alemanha a exigir assistência de outras nações europeias se quiserem salvar seus cidadãos quando o calor diminuir. O controle da Alemanha e seu processo de tomada de decisão governamental parece ser a principal preocupação da RAND e prevê que a desestabilização dos Estados Unidos levaria a uma aceleração da independência da Alemanha e ao inevitável fim da influência dos Estados Unidos. Quando isso acontecer, a RAND acredita que a França e a Alemanha se alinharão junto com outras antigas nações europeias, criando concorrente econômico e político para os Estados Unidos. Enquanto essas coisas puderem ser evitadas, o domínio global da América pode ser assegurado. Prevê-se que as sanções à Rússia e a pressão contínua de influência liderada pelos Estados Unidos na região europeia afetariam duas coisas: o consumo alemão de gás barato da Rússia e a importação russa de combustível nuclear barato para a França. A França e a Alemanha dependem fortemente da eletricidade produzida pelas usinas nucleares francesas. Vamos lá. Aqui, ó. Então você tem o quê? Uma Alemanha que necessita de energia elétrica da França e você tem uma Alemanha que necessita do gás barato da Rússia. Né? Então, com essas sanções à Rússia, quebrariam a Alemanha no meio. Esses dois elementos são os próprios pilares do modelo econômico alemão, gás e eletricidade, com a guerra na Ucrânia. Ambos foram e muitos em breve serão cortados. A Alemanha olhará para o oeste, a França será forçada a buscar combustível no Canadá e na Austrália. O combustível que ele fala da França é o combustível nuclear, que vem da Rússia. Então, fica uma situação assim: quem é que está fazendo aquele combustível atômico para poder alimentar essas usinas atômicas, né? A França compra da Rússia, assim como a Alemanha compra o gás. Quer dizer, para destabilização? Não sei. Na seção titulada Crise Controlada, o autor admite que, através de nossas ações precisas, foi possível bloquear o comissionamento do gasoduto Nord Stream 2. E sugere que a Alemanha deve ser obrigada a rejeitar completamente o gás natural russo, envolvendo a Rússia e a Alemanha no conflito militar na Ucrânia. A Rússia, nesse período, interrompeu todas as exportações de gás natural para a Alemanha, problema resolvido. Porque esse artigo foi escrito, o conflito da Ucrânia era pouco mais do que uma guerra civil entre o leste e o oeste do país. A Ucrânia Ocidental, aliada com os Estados Unidos, agiu claramente como agressora contra o Oriente. Vale a pena notar que os Estados Unidos estavam batendo os tambores de guerra antes de Putin mover um soldado para dentro das fronteiras da Ucrânia. Então parece que o esforço para envolver a Rússia e a Europa no conflito ucraniano estavam nos estágios de planejamento já há algum tempo. É uma coisa engraçada quando você pensa assim, porque você tem então uma situação em que parece que tudo é concomitante. Quando você tem uma situação em que os Estados Unidos se juntam à Ucrânia para ir contra a Rússia e fazem com que as Nações Unidas se envolvam, faz com que a Alemanha fique numa posição difícil, e a França também, que eles não podem simplesmente pegar e dizer: não, não vamos ajudar. A Alemanha, inclusive, já pensa, em alguns momentos eu tenho lido, pensa em tentar desbloquear o gás e tudo mais. Eles fizeram um apelo, inclusive, para a Rússia, e a Rússia falou: não, enquanto tiver guerra, eu não vou dar gás para vocês, não. Isso quebra a economia da Alemanha, né? O autor continua a discutir os métodos pelos quais o atual regime pode fabricar os elementos necessários para criar uma crise econômica e humanitária, o que inclui usar os ambientalistas alemães na coalizão do Partido Verde até citar dois idiotas úteis que podem ser levados com sucesso para criar a atmosfera que procuram. Quem são esses dois idiotas úteis que ele fala aí, né? Mesmo depois que os erros forem percebidos, os danos duradouros tornaram difícil para os líderes atuais e o novo governo alemão reacender as relações com a Rússia, que é o que está acontecendo agora, né? Olaf Scholz, que acho que é o novo premier russo, da Alemanha, está tentando, mas não consegue. Especialmente depois que a Alemanha foi forçada a fornecer armas
e munição à Ucrânia para seus parceiros ocidentais. Ou seja, peraí, você fornece arma para a Ucrânia contra os meus combatentes. Agora você vem pedir gás, mas você deu arma para ele, né? As consequências para esses movimentos geopolíticos seriam catastróficos para a Alemanha. Sem o gás russo, a indústria será forçada a fechar para evitar a morte em massa de cidadãos alemães, levando a escassez de produtos básicos, quebras nas cadeias logísticas e, eventualmente, um efeito dominó. É provável que ocorra uma paralisação completa nas maiores plantas químicas, metalúrgicas e de construção de máquinas, embora praticamente não tenham capacidade extra para reduzir o consumo de energia. Isso que já está acontecendo na Alemanha, tá? A Range prevê perdas para a Alemanha na casa de centenas de bilhões de euros, causando um colapso na economia, redução do PIB e, eventualmente, total colapso da economia da União Europeia também, porque o motor da União Europeia é a Alemanha. Todas as moedas europeias se tornaram tóxicas e muito menos desejáveis que o dólar. O euro já está menor, vale menos do que o dólar, levando a um inevitável fortalecimento da economia dos Estados Unidos e reposicionamento dos Estados Unidos como uma ação mais favorecida. É claro que a China também se beneficia das condições econômicas da Europa. Tá, só para ver aqui, ó, 1 euro to USD, você vai ver aqui, ó, $1 americano já está igual a 1 euro, tá vendo? Antes o euro era muito mais caro do que o dólar, então já está empatando, mas tem momentos que ele fica mais baixo, né? Além dos problemas econômicos, espera-se a migração em massa à medida que os empregos secam e a mão de obra qualificada não é mais necessária. Nesse caso, é claro, seu único recurso será ir para os Estados Unidos. Isso é o que eles entendem naquele momento, quando eles escrevem isso aqui em janeiro, que então essa boa mão de obra iria para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também está com uma situação bem ruim, né? Inflação alta e tudo mais. Será que eles vão para lá? Sei não, acho que o tiro pode ter saído pela culatra. Nesse caso, é claro, o seu único recurso será ir para os Estados Unidos, onde nossa economia em expansão os receberá para ajudar a compensar os empregos que inevitavelmente serão criados. A economia dos Estados Unidos é salva, a sociedade americana está distraída e os riscos eleitorais são reduzidos, trazendo os democratas de volta ao controle caso as previsões da Range se concretizem. Nesse momento, a totalidade dos planos de Estado de segurança nacional ainda não se concretizaram, mas se fizerem, esse relatório de pesquisa pode tornar-se muito relevante. Enquanto isso, devemos permanecer contra o peso do próprio Estado, tarará, 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 muito bem. E aqui está o documento, tá? Olha lá. Research Report, 25 de janeiro de 2022, confidencial. Ninguém sabe da veracidade disso aqui. Isso aqui pode ser uma coisa fake, tá? Ela está dizendo aqui o que eles são, tudo mais, tarará. O estado presente da economia dos Estados Unidos não sugere que ele pode funcionar sem suporte material e financeiro de fontes externas. As políticas quantitativas que o Fed, que o Federal, o Banco Central americano, tarará, ele fala aqui sobre a questão que o que eles fizeram em 2020 e 2021, fizeram um aumento do débito interno e externo, né? A deterioração econômica, a contínua deterioração da economia vai fazer com que ele perca a posição do Partido Democrático no Congresso e no Senado nas eleições agora que vão ser em novembro de 2022, midterm elections. O impeachment do presidente não pode ser retirado de questão nessa circunstância e deve ser, né, evitado a todo custo. Existe uma necessidade urgente para recursos na economia nacional dos Estados Unidos, especialmente no sistema bancário. Apenas os países europeus aliados à União Europeia e às Nações Unidas vão ser capazes de prover only European countries bound to you. Olha só, somente os países europeus e as Nações Unidas vão poder fazer alguma coisa lá, entendeu? Sem ter um custo político e militar para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não precisarem entrar boots on the ground lá para poder guerrear contra os russos, né? O maior obstáculo é a independência crescente da Alemanha. Apesar de ser um país ainda com uma sovereignty limitada, por décadas ele foi consistentemente movendo fora dessas limitações e continuando a ser um estado completamente independente, né? Esse movimento é lento e cauteloso, mas está acontecendo. Extrapolações mostram que o objetivo final pode ser alcançado nas próximas décadas. Contudo, se problemas econômicos e sociais nos Estados Unidos aumentarem, isso pode acontecer muito mais rápido. Um fator adicional que contribui para a independência econômica da Alemanha é o Brexit, né, a saída da Inglaterra da União Europeia. Com a saída da União Europeia das estruturas da União, desculpe, com a saída da
da Inglaterra, das estruturas da União Europeia, nós, no caso dos Estados Unidos, perdemos uma oportunidade muito grande de influenciar as negociações que acontecem na União Europeia, porque você não tem mais então aliado dentro da União Europeia para poder fazer força. Você tira a Inglaterra desse ponto aqui, então os Estados Unidos não tem mais força lá dentro, né. É nosso medo que a resposta negativa pelas quais which by and large, que determinam, hã, nosso medo é que essa resposta negativa aconteça em função dessas mudanças, né, a tentativa de uma mudança na União Europeia para algumas coisas aconteça de maneira muito mais lenta, porque não tem mais a Inglaterra lá. No dia primeiro que nós abandonarmos a Europa, existirá uma grande chance da Alemanha e da França começarem a se juntar. Então, Itália e outros países mais antigos de lá, primariamente os membros da ECSI, deixa eu ver aqui o que significa isso aqui. A European Coal and Steel Community, a Comunidade de Aço e de Carvão Europeu, vai entrar nessa situação com algumas condições certas, né. A Inglaterra, que agora está fora da União Europeia, não vai ser capaz de resistir à pressão de um duo franco-alemão. Se implementado, esse cenário vai eventualmente fazer com que a Europa não somente seja economicamente, mas um competidor político muito maior para os Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos está tendo problemas políticos internos há algum tempo, e eles estão sendo capazes de resistir mais fortemente a uma influência dos Estados Unidos, né. Então, vulnerabilidades e tudo mais. Um aumento de recursos na Europa para os Estados Unidos pode ser esperado se a Alemanha começar a experimentar uma crise econômica. O passo da desenvolvimento econômico da União Europeia depende quase sem alternativas para a economia da Alemanha. Como disse, né, eles são o motor da Alemanha. É a Alemanha que que tem o maior poder de financiamento dos membros da União Europeia mais pobres. Porque como é que funciona nos Estados Unidos? Você tem uma situação em que você tem os países que entram lá, eles recebem maciços investimentos para eles poderem chegar no nível dos outros países da União Europeia. Quando ele chega lá, ele passa a ser também financiador de outras nações, né. Hoje quem é o motor disso aqui? A Alemanha. Se a Alemanha quebrar, toda a União Europeia quebra junto e passa a ter maior poder, os Estados Unidos em cima dessa área. O modelo econômico alemão é baseado em 2 pilares. Existe um limitado acesso à energia russa, através de gás, e a energia elétrica da França, por conta das plantas nucleares na França. A importância do primeiro fator é muito maior. Se a gente fizer uma finalização do suprimento de gás da Rússia, nós vamos fazer uma crise sistêmica que pode ser devastadora para a economia alemã e, indiretamente, para toda a União Europeia. O setor de energia francesa vai passar a ter também problemas, porque aqueles, de novo, como eu falei lá, né, com os combustíveis atômicos não vão mais vir da Rússia, vai começar a fazer com que a França tenha menos possibilidade de gerar energia, portanto, vai exportar menos energia para a Alemanha, e, portanto, você quebra os dois pilares da Alemanha, né? E aí ele fala sobre outras situações aqui, olha lá, apesar dos limites de coalizão, a liderança alemã não está em controle total da situação do país. No país, no caso, do controle da situação do país, né. Em razão das nossas ações precisas, foi possível bloquear a comissão em que aprovaria o Nord Stream 2, apesar da oposição de lobistas das indústrias químicas e de aço, e considerando. Contudo, a deterioração dramática dos padrões de vida pode encorajar a liderança a reconsiderar a sua política e retornar à ideia de uma europeia forte como autonomia estratégica. A, only, a única forma de garantir a rejeição da Alemanha à energia russa que ela fornece é envolver ambos lados num conflito militar na Ucrânia. Nossas ações nesse país vão inevitavelmente liderar para uma resposta militar da Rússia. Ou seja, eles estão dizendo assim: o que nós vamos fazer na Ucrânia vai fazer com que a Rússia
responda, né. Então vamos provocá-los até esticar a corda, até arrebentar. A Rússia vai atacar, a Rússia, portanto, é a amazona, aí nós temos uma coisa para dizer, né. E aí você tem que criar toda uma narrativa. A Rússia, obviamente, não vai ser capaz de deixar que que ó, a Rússia vai ser, obviamente, não capaz de deixar sem resposta os the massive Ukrainian army pressure on the sim, ele está dizendo aqui que é o seguinte, é que ela não deixaria de responder a um ataque dos ucranianos a essa região que é reconhecida, não reconhecida ainda, como a República de Donbas, né. Então Putin que decidir vai ter que decidir sanções de contra-ataque, primariamente na região, na parte elétrica de gás contra a Europa. Então vai fazer com que acabe com todos os países europeus, entendeu? Hã, e que vai ser principalmente pior para a Alemanha. Você vê que existe uma situação aqui, basicamente o que ele está dizendo aqui é o seguinte: você tem a parte de Donbass, ali embaixo e tudo mais, vamos fazer com que eles ataquem esse pessoal aqui, que eles entendem ser russos e que querem uma separação. A Rússia vai perceber que, opa, eles estão atacando ali e está colocando armamento aqui no nosso quintal, então o negócio está ficando sério, vamos atacá-los preemptivamente, né. Então, segundo esse relatório aqui, eles teriam conseguido então conseguiriam fazer isso, no janeiro, mas se conseguiram, eu não sei. O pré-requisito para a Alemanha para cair nessa cilada é toda a questão dos partidos verdes e a ideologia na Europa, né. Os alemães verdes são extremamente dogmáticos, se não, enfim, eles realmente têm, uma situação assim que eles querem energia verde, energia verde, energia verde e tal, inclusive ignorando argumentos econômicos. Nesse respeito à Alemanha, os verdes da Alemanha, eles têm mais força do que nos outros países da Europa. Ou seja, ele inclusive diz aqui, ó, por isso que ele fala lá quais são os dois idiotas, né. A falta de profissionalismo de seus líderes, primariamente Annalena Baerbock e Robert Habeck, permitem uma pressão que é próxima do impossível para eles admitir os seus próprios erros nessa situação, em tempo razoável. Então não vai ver, will be announced quickly, ou seja, vai ter tempo, suficiente para criar uma narrativa de que o Putin, ele é agressivo e tudo mais, e que essas sanções são parte da guerra. Isso vai permitir que as sanções, regimes de sanções sejam introduzidas sem obstáculos, que é o que aconteceu, né. A falta de profissionalismo dos líderes atuais não vai ter um setback no futuro, mesmo o impacto negativo das políticas sejam óbvias, que está acontecendo hoje, entendeu? Os parceiros dos governos da Alemanha, da coalizão dos governos da Alemanha, vão simplesmente ter que seguir os seus aliados, ou pelo menos essa situação aqui, porque não vai ter jeito, eles já começaram, não tem como parar enquanto não terminar. E só me lembro, inclusive, do premier na época, ah, na Inglaterra, tendo ido lá na Ucrânia e dizer para o Zelensky: "Não pare a guerra, não faça nenhum acordo de paz". Contudo, mesmo que o SPD e o FDP estejam certos de irem atrás irem contra os verdes, a possibilidade no próximo governo de retornar as ações para a Rússia ao normal parece muito limitadas. O envolvimento da Alemanha dando armas e equipamentos militares para os ucranianos vai inevitavelmente gerar uma enorme desconfiança na Rússia, que vai fazer com que a negociação seja muito longa, né. Se os crimes de guerra e as agressões de Rússia contra a Ucrânia forem confirmadas, a liderança política alemã não vai ser capaz de passar em cima dos parceiros da União Europeia, né. Ou seja, vai ter que assistir à Ucrânia e tudo mais, porque eles fazem parte de um grande conglomerado, ou seja, o governo europeu, ele vai dizer: "Opa, os estados membros votaram que a gente tem que aplicar sanções e tem que ir atrás lá". Se a Alemanha sair disso aqui, ela está indo contra a União Europeia, quer dizer, gera outra crise política, né, então é complicado. Consequências esperadas, a redução da energia russa
dos suprimentos de energia russa, ou idealmente a completa parada de todos os seus suas entregas de gás, ah, traria enormes, desastrosos efeitos para a indústria alemã. Nã-nã-nã-nã-nã. Olha só, a necessidade de ver de a necessidade de uso de gás para aquecimento no inverno de áreas residenciais e áreas públicas vai exacerbar toda a situação e vai aumentar a quantidade de problemas de falta desse item, do gás, né. Vai ter lockdown, então, nas indústrias, tá, vai ter um efeito dominó, que é a parte que falou lá em cima, né. Essas consequências podem se durar por vários anos, em que as consequências dessas perdas na economia europeia podem, especificamente, da Alemanha, podem ser entre 200 e 300 bilhões de euros, né. Vamos pegar aqui, quanto é que funciona isso aqui? Tá, deixa eu ver aqui, ó, billion euro to USD, não, vamos BRL aqui pra gente ver quanto é que significa isso aqui. Ó, mil, milhão, bilhão, trilhão, até de 1 trilhão de reais, né. Ele também não vai Isso não só dará um soco enorme na economia alemã, mas toda a economia na Europa vai colapsar. Nós estamos falando sobre um declínio nessa economia e que vai ser o menos 3 menos 4% nos próximos 5 a 6 anos. Com essa queda, vai causar pânico nos mercados financeiros e levar eles para um colapso, né. O euro vai inevitavelmente cair abaixo do dólar, que já está acontecendo. Ah, com a queda do euro, vai consistentemente causar toda a sua venda, que as pessoas que têm euro vão querer vender para não ficar, vai fazer com que fique menos ainda, né. Então vai ficar com uma moeda tóxica e todos os todo mundo vai rapidamente reduzir os percentuais de dinheiro que tem dessa moeda, porque você vai perder valor, né. E esse gap vai ser primeiramente, colocado então com o dólar e yuan. Porque então você percebe, se fizer essa situação aqui, o dólar começando a ficar menos valorizado, começar a ser mais valorizado. E como os Estados Unidos têm a máquina para poder imprimir dólar, acontece deles terem, né, uma situação aqui. Hã, quer dizer, é uma situação assim que realmente faz com que você tenha, como eu digo, eu não sei se é da realidade isso aqui, mas em sendo verdade, é um negócio assim que parece muito complicado, né. Enfim, eu não sei, cada um pensa no que acha, pode ser verdade, pode não ser verdade, mas eu deixo aqui para vocês pensarem nisso aqui, mas que parece que isso aqui tem um quê de verdade, parece. Agora, se isso aqui tivesse sido solto antes da guerra e tivesse acontecendo, seria uma coisa, né, alguém pode simplesmente ter escrito isso aqui e dito: "Opa, isso aqui é um negócio que foi dito no começo do ano", né, e agora nós estamos em setembro, mês 9, quer dizer, tem 8 meses essa situação aqui. Alguém pode olhar para trás, escrever e dizer que foi escrito naquela época. Será que foi mesmo, né? Deixo para vocês decidirem aí, tá bom? Até a próxima.